sabe das dificuldades, e devemos nos lembrar também que depois da tempestade vem a bonança. Passamos por dias um pouco tumultuados, né? Nós vamos lembrar que Deus é Pai e sempre ampara a todos nós. Vamos pedir pela paz no mundo, pelo equilíbrio das pessoas. Vamos pedir ainda para que haja uma conscientização maior de toda a população brasileira, no sentido de que nós devemos ter, em primeiro lugar na nossa mente, que somos irmãos em Cristo, somos irmãos, filhos de Deus, né? E que devemos, simplificando toda a lei, como Jesus nos disse, amar principalmente a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, e ao nosso próximo, como que um raio de luz, um raio de esperança possa atingi-los, no sentido de que haja uma conscientização cada vez maior na população de que devemos nos amar uns aos outros e buscarmos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Vamos aprender desse amor que Jesus nos ensinou. Estamos aqui buscando estudar o Evangelho. Trabalho de terça-feira, Evangelho e Passes, exatamente para cada dia mais colocarmos em nossos corações os ensinamentos que o Cristo nos deixou. Esse Evangelho de luz, que é uma diretriz para a nossa caminhada de redenção, cada vez estarmos um pouco melhor, como com certeza estamos melhores hoje do que estivemos ontem. Então vamos pedir para que haja cada vez mais conscientização do povo, que os trabalhadores de Jesus e seus prepostos, né, possam atuar nas populações, nos dirigentes, com intuições, com meios para que haja cada vez mais entendimento entre as pessoas, entre aqueles que dirigem, aqueles que recebem ordens, para que possamos ter um mundo melhor amanhã. É só através da vibração positiva, do desejo, e o desejo é uma tradução da fé, que a fé é exatamente nós crermos em alguma coisa. E quanto mais nós cremos que o mundo será melhor, quanto mais nós desejarmos, nós estaremos atuando com fé num princípio de que o mundo mude para melhor. Se nós não acreditarmos, nós estaremos deixando de criar forças e vibrações positivas nesse sentido. Vamos rogar a Jesus que cada um de nós, nas suas orações, nos seus desejos, continuem buscando cada vez mais o entendimento, a paz, o equilíbrio, o amor, esse amor universal que se traduz em todas as virtudes, como tolerância, perdão, compreensão e principalmente caridade e fraternidade, para que pensemos no semelhante como irmãos nossos, e se forem necessitados, pensarmos mais ainda. Agradecendo a oportunidade, vamos dar início aos trabalhos da noite. O Evangelho a ser comentado na noite de hoje é o capítulo 17, com o título Sede Perfeitos, comentado pelo nosso irmão Paulo. E a gente vai ler o primeiro parágrafo, que nos fala sobre as características da perfeição. Amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se apenas saudardes vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito.
Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. Vamos ver um trechinho, a gente sempre fala pergunta, né? Mas aqui é mais uma explicação do Livro dos Espíritos a respeito do princípio vital. Que o princípio vital, né, para quem não sabe, ele é uma energia que nos acompanha desde o nosso nascimento até a nossa morte. Quando nós nos desligamos do corpo material, esse fluido vital volta para a natureza. Então, o que anima de fato o corpo, o ser vivente, é esse princípio fluido vital. E o primeiro parágrafo desse assunto fala o seguinte: os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, se reproduzem por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida, apropriados às suas necessidades de conservação. Os homens, os animais e as plantas são seres orgânicos. Para quem se interessar sobre o assunto, é no capítulo 4, assunto princípio vital. Passamos a palavra ao Paulo para os comentários. Bem, caloroso boa noite a todos. Que a paz de Jesus continue nos envolvendo a todos. Nós possamos sentir esse banho de bem-estar, alívio, e que assim nós possamos contribuir para que o ambiente continue elevado e os Espíritos nos auxiliem a todos, e que eles possam encontrar no ambiente os ingredientes necessários para realizar uma boa noite de trabalho, que todos sejamos auxiliados e que os meus mentores também me ajudem a transmitir o recado da noite. Então eu sempre penso assim, quando eu estou para falar algum tema assim, que eu chego assim muito nervoso, né? Preocupado, nervoso, tímido de estar sendo filmado. Eu peço para que eles me ajudem, ou senão vai ser um desastre. Então esses seres perfeitos, como nós vimos, que é necessário nós amarmos os nossos inimigos, é a lei maior que Jesus pede para, é o topo, bem dizer, daquilo que a gente, do aprendizado nosso aqui, que nós começamos a amar as pessoas de forma natural, como todos amam, mas amar os inimigos não é uma coisa impossível também. No Evangelho Espiritismo nós temos esse capítulo de amor aos inimigos, e lá nós temos um roteiro, deve ser 9 ou 10 itens, em que nós podemos sim amar os inimigos. E amar os inimigos não é ter que andar de braços dados com ele, sentir ternura, carinho, porque isso não é possível. Mas o simples fato de nós não guardarmos mágoa, ressentimento, ou deixar para lá, ou até mesmo, às vezes a gente fala assim, um dia ele vai precisar de mim. É aquela coisa do revide. Se nós não revidarmos, já é um grande ato de amor. Mas se além de nós não revidarmos, e no dia que a pessoa precisar de nós estarmos prontos a atender essa pessoa, é lógico que, dependendo do seu merecimento também, porque às vezes a pessoa não merece
Não é? Então, quando nós vamos pedir alguma coisa a Deus, também nós temos que ter merecimento. Quando nós nos preparamos para o passe, nós temos que ter a necessidade, que na verdade a maioria de nós, a bem dizer todos, temos. E é necessário também, aliado à necessidade, ter o merecimento. Porque aí os espíritos vão nos auxiliar. Se temos a necessidade e temos o merecimento, eles vão nos ajudar. Quando nós nos preparamos, elevamos os nossos pensamentos, pensamos em que nós vamos nos melhorar para receber as bênçãos que vêm do alto, que nós vamos modificar o nosso comportamento lá fora, a espiritualidade vendo, eles percebem quando nós estamos sendo bastante, falando assim com sinceridade, eles percebem essa nossa sinceridade, então eles realmente vão nos ajudar. É melhor o sujeito estar bom e ativo dentro da sua sinceridade do que estar mal e distante de Deus. Então eles vão nos auxiliar. Então, quando Jesus pede para nós sermos perfeitos e coloca Deus como um ponto de referência para que nós possamos atingir, é lógico que ninguém vai ser perfeito como Deus. Isso não é possível. Na questão primeira do Livro dos Espíritos, nós temos lá, quem é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se Ele é a inteligência suprema, não tem nada que equipara a Ele, porque Ele é o supremo. Então todos os espíritos mais elevados que nós podemos imaginar, não são perfeitos como Deus. Porque Deus também tem os seus atributos, que é o primeiro, de que Ele é eterno. E não existe mais ninguém que seja eterno. Não é? Então, se existisse alguém que fosse eterno, ele poderia até se equiparar a Deus. Mas só que ele tinha que ser eterno, infinito. Ele teria que ser imutável. E ele teria que ser também único, todo-poderoso. Soberanamente justo e bom. Ele teria que ser imaterial. Então esses atributos fica muito complicado de nós encontrarmos num espírito. Pelo menos o eterno que eu saiba é só Deus. Então nós somos imortais. Nós somos imortais, mas nós não somos eternos, porque nós tivemos um começo. Eterno é aquele que não teve começo e nem terá fim. Então, equiparar a Deus não é possível. Mas por que Jesus coloca isso? Quando nós vamos, às vezes a gente pensa assim, as mulheres, as mulheres quando vão comprar roupa, porque elas têm, dá para ser um exemplo melhor, porque nós homens vamos lá comprar roupa, a gente olha assim, escolhe, mas às vezes a mulher tem assim aquele algo a mais, vê assim primeiro o tecido, tal, olha o tecido, a qualidade e tal, coloca, experimenta e faltou alguma coisa. E se faltou alguma coisa, a pessoa vai deixar o vestido lá. É lógico que vai aparecer uma outra que vai levar, que está naquela altura, que está afinizada com aquela, mas aquela que quer esse algo mais, é isso que Jesus pede, esse algo mais, porque se nós tivermos, por exemplo, aqui no planeta, o topo de tudo fosse o doutorado, por exemplo, depois que todos alcançassem o doutorado, que alegria, que prazer mais teria, se não existisse mais evolução nenhuma. Então, quando nós olhamos, como Jesus coloca Deus como o topo, e que nós devemos procurar esse topo, buscarmos nos melhorar, nos aperfeiçoar nesse sentido.
sempre vamos ter que progredir, né? Porque quando Moisés, por exemplo, veio, ele trouxe os seus ensinamentos, que era o do olho por olho, dente por dente, mas quando Jesus veio, ele trouxe a lei de amor. A lei de amor, de amar os nossos irmãos, amar aos nossos inimigos. Então Jesus também, na questão 625, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual é o ser mais perfeito que Deus nos enviou para servir de modelo e guia? E os espíritos respondem: vede Jesus. Jesus é o ser mais perfeito. Ele poderia dizer: sejam perfeitos igual eu, mas ele era muito humilde. Ele não poderia dizer: sejam perfeitos igual eu. Então ele coloca o Pai, que é o Criador de todas as coisas, Deus, para nós buscarmos essa perfeição, né? Irmos em busca dessa perfeição, que é Deus. Então Jesus, na sua humildade, ele não diria: sejam perfeitos como eu sou perfeito. Para nós buscarmos então, amarmos aos nossos inimigos, ter todo esse amor despreendido, incondicional, que Jesus nos pede para termos, é necessário nós eliminarmos de nós aquilo que faz com que nós nos ofendamos com algumas coisas. É necessário a gente buscar ser aquela pessoa inofendível, que não se ofende. E aí, Deus perdoa? Deus perdoa? Não, Deus não perdoa. Por que Deus não perdoa? Porque para Deus perdoar, era necessário que antes ele se ofendesse. E Deus se ofende? Se ele não se ofende, então não precisa perdoar. Então, certa vez perguntaram para o Gandhi se ele já tinha perdoado os seus ofensores, os seus inimigos. E o Gandhi diz: não. Mas, mestre, o senhor nos ensina a ética, a verdade, o senhor não perdoou os seus inimigos? Não, porque eles nunca me ofenderam. E olha que ele levou muita cacetada, não é? Então é necessário nós eliminarmos aquilo que nós temos de egoísmo. Quando nós eliminarmos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, nós seremos assim pessoas, espíritos inofendíveis. Esse é o caminho que nos leva a essa perfeição. Sermos um espírito que não se ofende. É necessário nós nos libertarmos do egoísmo. O que é o egoísmo? Primeiro eu, depois os meus, e para os outros nada. Os outros que se danem. É mais ou menos assim que funciona o egoísmo dessas pessoas que mantêm o poder, e que só pensam em recolher dinheiro. E não importa que o povo esteja passando miséria ou sofrendo, o que eles querem é para mim, para os meus, e para o povo nada. É assim que nós estamos sofrendo os dias de hoje. Mas é necessário nós, porque se nós entrarmos em conflito com esse ego dessa pessoa, nós vamos ofendê-lo. Então é necessário nós não nos ofendermos, tirar o egoísmo. Mas o orgulho também, o que é orgulhoso? Dizem que o orgulho e a vaidade se parecem, mas não são iguais. O que é o orgulho?
eu sou o maior, eu sou o melhor. Então não importa que as pessoas não pensem que eu sou o maior ou que eu seja o melhor. O que importa é que eu sei que eu sou o maior, eu sei que eu sou o melhor, né? O orgulhoso pensa assim. E o vaidoso, a vaidade? A vaidade ele não se importa em ser, importa apenas que as pessoas pensam que ele é o bom, que ele é o tal. O vaidoso é esse, né? Que ele é o bonitão, né? Então, agora, se os outros não pensarem assim, ele vai se ofender, né? Tudo que sair dessa coisa, ele vai se ofender, assim como o orgulhoso também, não é? Então, se a gente não tiver o orgulho, se a gente não tiver o orgulho, não tiver o egoísmo, o orgulho e a vaidade, a gente nunca vai se ofender, porque podem furar a fila lá, podem demorar alguns minutos ali, alguns segundos ali no semáforo, ou sei lá, as coisas, qualquer maldade que alguém faça, nós nunca vamos nos ofender, estaremos sempre numa boa. É esse caminho que Jesus está nos aconselhando e que Kardec, inspiradamente, ele vem nos ensinar nesse capítulo. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Então ele logo em seguida, depois dessa introdução, ele vai nos mostrar o homem de bem. E aí eu não lembro de tudo que ele fala sobre o homem de bem, porque é uma relação muito grande do que é necessário para sermos um homem de bem. Eu poderia dizer que o Chico Xavier é um grande homem de bem, mas daí, eu pelo menos, para chegar aos pés do Chico Xavier, eu acho que é muita coisa para o meu caminhãozinho. É muita coisa. Então, é necessário nós buscarmos essa perfeição. E no homem de bem, logo de cara, Allan Kardec, ele coloca para a gente que o homem de bem é aquele que respeita, não sei se é bem assim que ele coloca, respeita as leis de amor, justiça e caridade em toda a sua extensão. Mais ou menos isso é que ele fala. Amor, justiça e caridade. Porque essa lei de amor, justiça e caridade, nós temos lá mais 9 leis antes dessa que temos que respeitar e obedecer essas leis, porque senão nós estaremos desrespeitando essa que ele está falando de amor, justiça e caridade. Aquelas leis que está no Livro dos Espíritos, que são as leis de adoração, as leis de trabalho, as leis de reprodução, as leis de conservação, as leis de destruição, as leis de sociedade, as leis de progresso, as leis de igualdade, as leis de liberdade. Essas 9 leis que estão antes dessa de justiça, amor e caridade, nós temos que obedecê-la, respeitá-la, vivenciá-las. E não é fácil nós respeitarmos tudo isso. E aí, por isso que a lei de amor, justiça e caridade, ela engloba todas essas outras leis. E no meio de tudo isso, é necessário nós termos aquela humildade, em que nós não vamos ofender com coisa nenhuma. Jesus nos deu o exemplo no seu nascedouro, né? Nascendo numa estrebaria. Chico Xavier, ele no final da sua existência, esse homem de bem que eu considero um homem de bem, eu não ofendi ninguém, não maltratei ninguém,
trabalhei a vida toda, o recado está dado, já posso pegar a minha passagem de volta. Então, nós somos assim, fomos criados simples e ignorantes, e a nossa meta é lá, ser de perfeitos como Deus é perfeito. Então nós somos criados simples e ignorantes. Eu trouxe aqui, agora eu vou lá para mostrar para vocês como é que nós nascemos. Nós somos um livro em branco no nosso nascedor, não é? Mas com o passar do tempo, com os conhecimentos, nós vamos começando a nos tornar assim alguma coisa mais evoluidinha, para que depois nós possamos, né, ser espíritos assim bem, já bem amadurecidos, já com bastante bagagem, coloridos na alma, coisa desse tipo. Então, o homem de bem pratica a justiça, a justiça, porque ele é justo. É isso que nós temos que aprender, a sermos justos. Ele pratica o amor porque ele se torna amoroso. Chico Xavier, ele exalava perfume de amor. Certa vez, o Divaldo foi visitar o Chico e disse assim: mas Chico, está um perfume tão grande aqui. E o Chico disse assim: irmão Divaldo, a nossa cidade é muito florida. E aí o Divaldo, com aquela vidência dele, aquela mediunidade, olha para o Chico e vê saindo, exalando, aquele perfume estava saindo do corpo do Chico, perfume de amor. E ele disse assim: Chico, mas o perfume está saindo do seu corpo. E o Chico, com aquele jeitinho todo humilde, fecha o paletó e desconversa. Isso é amor, né? Ser amoroso, né? Justiça, amor, praticar o amor porque nós somos amorosos. Justiça porque somos justos. E praticar a caridade porque nós seremos bons. Assim como esse homem de bem, que foi Chico Xavier, verdadeiro homem de bem. Mas nós, eu pensei que o tempo já está esgotado ali. Mas nós, todos nós entramos pela porta lateral, a porta lateral da dor. Está esgotada, não é 8h30. A porta da dor, do sofrimento. Nós entramos por aí. E aí nós vamos ouvindo aquelas palavras de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados. E Ele vem nos ensinando através desses momentos que o Evangelho é feito aqui, né? Porque não conheço nenhuma religião que seja mais evangélica do que o Espiritismo. Eu não conheço, embora existam pessoas que dizem eu sou evangélico e tal, mas nós espíritos nunca vamos falar que nós somos evangélicos, mas não existe nenhuma religião mais evangélica do que o Espiritismo, porque está sentado em cima do cristianismo, do Evangelho de Jesus. E todas as vezes que nós entramos numa casa espírita para fazer um tratamento, nós vamos ouvir os ensinos de Jesus, porque é isso que vai nos libertar, é isso que vai nos conduzir a Deus. Então, em busca da perfeição, dessa perfeição. E aí aí eu lembro do Adélio Neves, né? Deus, eu passei tanto tempo te procurando, não sabia onde tu estavas. Olhava para o infinito e não te via, e pensava comigo mesmo: será que tu existe? Não me contentava na busca, prosseguia, tentava te encontrar na religião, nos templos, tu também não estava. Te busquei através dos pastores, dos sacerdotes, também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado, descrente. E na descrença eu te ofendi, na ofensa eu tropecei, no tropeço eu caí,
Na queda senti-me fraco. Fraco eu procurei socorro. No socorro eu procurei amigos. Nos amigos eu encontrei carinho. No carinho eu vi nascer o amor. E com o amor eu vi um mundo novo. Neste mundo resolvi viver. O que eu recebi, resolvi doar. Doando alguma coisa, muito recebi. E recebendo, senti-me feliz. E ao ser feliz, eu encontrei a paz. E tendo a paz, foi que eu percebi que dentro de mim é que tu estavas. Sem te procurar, foi em mim que eu te encontrei. Então, no momento em que nós entramos pela porta da dor, do sofrimento, numa casa espírita, quando nós já temos muitas vezes o orgulho, a quebra já dobrado, né, pelas dores, quando nós temos a nossa prepotência já quebrada pelas dificuldades da vida, nós entramos na busca de um socorro, de um lenitivo, e nós vamos ouvir os ensinos de Jesus, o chamamento de Jesus: vinde a mim. Deus nunca coloca em nossos ombros um fardo mais pesado do que nós possamos suportar. E aí, antes foi necessário nós passarmos pelas dificuldades, cair, e procurar socorro. Entramos numa casa de oração, numa casa espírita, para procurar socorro. Nós vamos encontrar carinho, acolhida, amizade, o amor que existe nessa casa de oração. Nós vamos nos sentir bem. Nós vamos encontrar amigos. Nós vamos encontrar carinho. E com carinho nós vamos ver um mundo novo. Nós vamos ver que uma ótica diferente de ver as coisas. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Olha, eu nunca tinha ouvido dessa forma. Quantas vezes a gente encontra pessoas, até mesmo eu, quando eu não era espírita, e eu ouvia falar de um Deus vingativo, de um Deus punitivo, que existe um inferno, mas quando eu comecei a ver esse lado de seres imortais que nós somos, que Deus não nos castiga, que Deus é Pai, amor, que jamais deixará seus filhos na mão. Então nós começamos a ver muitas coisas por uma ótica diferente. E nós vamos querer viver nesse mundo de amor e de paz, porque é muito bom. E aí o que a gente recebeu, a gente vai querer doar, porque nós, trabalhadores da casa, que aqui estamos, procurando dar um pouco de nós, de muito daquilo que nós recebemos, isso vai nos fazer bem, porque quando a pessoa ajuda os outros, procura levantar os outros, essa pessoa que está ajudando é a que está mais recebendo. Na câmara de passe, o passista é o que mais recebe, porque os espíritos não podem deixar a peteca cair, que as pessoas devem sair dali recebendo o melhor. Então ajudam o médium, ajudam o médium. E então, depois de um certo tempo, a gente entra por essa porta e nós vamos ver que Allan Kardec nos dá um roteiro de nós nos tornarmos um homem, procurarmos o homem de bem, ser o homem de bem, mas ele também vai nos falar de como é que nós devemos nos comportar, porque tem pessoas que entram na casa espírita, às vezes, e ficam lá durante anos e anos e anos. Eu conheci uma pessoa que certa vez ela falou para mim, eu conheci ela já tinha ficado muitos anos na casa que eu frequentei, que é a Obreiros do Bem. Muitos anos ela ficou lá dando paz, e de repente eu fiquei sabendo que ela estava numa casa evangélica. E ela encontrou comigo e ela disse: Paulo, me arrependo até o último fio de cabelo de ter sido espírita. Eu fiquei quieto, falei nada, mas dentro de mim eu pensei: pode ficar tranquila, que você nunca foi espírita,
Porque nós temos dentro da casa também os espíritos, os espíritas, que não são os bons espíritas. Porque logo depois do homem de bem nós temos os bons espíritas. Né? E reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E pelo empenho que ele emprega em domar suas más inclinações. E pelo esforço que ele emprega em domar suas más inclinações. Então nós vamos conhecer o homem, o bom espírita por aí, né? Pela sua transformação moral. A pessoa era um caído lá, era viciada, era isso, era aquilo, ela se modificou, ela se melhorou dentro da sua casa, se transformou bastante, está sendo uma pessoa boa, né? Mas aí o esforço é o mais importante. Porque Maria de Magdala, por exemplo, ela saiu lá das profundezas do pecado para seguir Jesus. E para quem foi que Jesus apareceu primeiro? Né? Para ela. Então nós temos que procurar gente. Eu acho que eu estava falando que o tempo estava acabando, porque eu tenho muita coisa para falar ainda. Mas eu tenho aqui uma brincadeira só para acordar vocês aí um pouquinho, né? Aquela que é necessário para nós subirmos em direção a Deus. Deixa eu conversar. Para nós subirmos em direção a Deus, é necessário nós estudarmos bastante e sermos bons. Isso que nos leva a Deus, essas duas asas, o amor e a sabedoria. É necessário nós aprendermos bastante, mas procurarmos exercitar a lei de amor, não é? Aquela lei que Jesus nos orienta, né? É assim nas asas do amor, né? Do amor e da sabedoria, é que nós vamos subir em direção a Deus. Esse é o caminho. O amor, porque é necessário, porque às vezes tem pessoas que são inteligentes, mas não têm a asa do amor. Então vão ser bandidos. Tem pessoas que têm a asa da bondade, mas aí não tem a inteligência e às vezes são enganados, são usados, né, aproveitados e tudo mais, né? Então, gente, é necessário nós nos tornarmos pessoas melhores e termos, logo em seguida nós vamos ter a parábola do semeador, que não vai dar para a gente comentar, mas é necessário que nós tenhamos esse terreno bom dentro de nós, para que quando essa semente da palavra de Jesus cair nesse terreno bom, nós possamos ser aquela pessoa que vai contribuir com a doutrina, vai participar, já está com o terreno preparado. E assim nós poderemos, logo depois, o homem no mundo, viver como homem no mundo, mas sem ser do mundo, sendo senão do verdadeiro Senhor que dá vida ao mundo. Viveremos sempre os homens para praticar, os homens do mundo para praticar, testemunhar nossa fé. Que a paz de Jesus esteja com todos e que todos saiam daqui aliviados e fortalecidos. Boa noite a todos.